Olá pessoal, estamos gravando um episódio do podcast que é seu por direito, Advocacia em Foco. Nós estamos andando pelas regiões administrativas, porque nós queremos saber em cada região administrativa como está a advocacia, como estão os órgãos públicos e o que é necessário para se estabelecer em cada local e seus problemas. Hoje, para quem votou na enquete, hoje nós estamos aqui na Avenida Central do Recanto das Emas. Aqui é abrangida pela subseção do Riacho 1, Riacho 2, Recanto das Emas e Água Quente. Nessa região administrativa, nós temos mais de 800 advogados inscritos e hoje nós vamos conversar com dois advogados daqui, uma jovem advogada, doutora Aline Rosado, tem 2 anos de advocacia e nós vamos descobrir hoje o que a doutora Aline tem passado na advocacia, como ela tem conseguido se relacionar com seus clientes, suas causas, como ela se apresenta para os clientes, como está a advocacia aqui local, e doutor Tiago, que já é um pouco mais experiente, ou muito mais experiente, não sei dizer, já tem 8 anos de advocacia e também advoga nessa região. Os processos dele, todos são aqui por essa região. Nós vamos poder experimentar aqui da sabedoria e do conhecimento deles. É muito importante para nós, vocês já sabem disso, nós estamos andando pelas regiões administrativas, porque nós queremos saber em cada região administrativa como está a advocacia, como estão os órgãos públicos e o que é necessário para se estabelecer em cada local e seus problemas. Vamos começar, eu vou começar aqui, como diz o ditado, primeiro as mulheres. Doutora Aline, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, prazer a todos, boa tarde. Eu queria saber como é o início da carreira, como é começar a advogar, como é estar advogando há 2 anos. Depois você recebe a carteira da OAB, e aí? O que é que você faz? Não é fácil, né? A gente passa aí por muitos obstáculos, muitos desafios, né? A gente muitas vezes se sente sozinho mesmo nessa caminhada, uma caminhada muito dura, né? Então, assim, o jovem advogado, além dele ter que lidar com os artifícios, né, da advocacia, que é uma coisa nova na vida dele, também tem um mercado que está super lotado de advogados já experientes que também passam por dificuldades, né, que nós da jovem advocacia passamos, mas que também eles passam. Então, eu acredito que é um desafio para a jovem advocacia, mas tem desafios que não são só da jovem advocacia, são desafios que todos os advogados passam, né? Não tem sido fácil. Eu, aproveitando uma deixa sua aí, da dificuldade de iniciar, o que a senhora pensa sobre se houvesse uma parceria entre advogados mais experientes e advogados em início de carreira, vou chamar menos experientes, para que quando você tivesse suas dúvidas, você pudesse recorrer a um advogado mais experiente parceiro e quem sabe até advogar em causas que ele não tenha tempo, porque eventualmente ele já pode ter uma gama de clientes maior que a do advogado de início de carreira e vice-versa. Que você pudesse ajudar lá ou que você pegasse alguns clientes e você tivesse a segurança de ter um advogado parceiro mais experiente para te ajudar nessa caminhada. Eu te confesso, eu sou Everardo Gueiros, eu tenho advogado há mais de 25 anos, há 26 anos, e até hoje os meus processos, a maioria deles é feita em parceria. Eu tenho advogados parceiros que eu troco ideias, que a gente troca experiências para que eu possa prestar o melhor serviço para meus clientes. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que a parceria é algo fundamental na advocacia, né? Tanto na questão da advocacia jovem, quanto a gente lidar realmente com advogados experientes, né? Na prática mesmo, eu observo muito isso, né? Muito do que eu aprendi foram com advogados experientes, né? Da época do estágio, pessoas que eu tive ali contato, fiz um networking e que me ajudam e ajudaram, né? No passado também a entender melhor os trâmites da advocacia.
Mas eu vejo que hoje eu não enxergo a advocacia como algo assim que a pessoa consiga fazer uma carreira solo, digamos. É essencial ela ter esse network, esse contato com outros parceiros, né? Então, tanto o jovem advogado, né, quanto o advogado experiente não estão isentos dessa questão da parceria, né? Eu acho importante, tanto no âmbito da advocacia jovem, quanto para aqueles que são experientes em questão de crescimento, em questão de conhecimento, né? Porque eu acredito que nenhum profissional é completamente dono do saber de todas as áreas jurídicas, né? Então, assim, a gente realmente, às vezes, é melhor num campo jurídico do que outro, né? Então, sempre vai ter um colega ali para realmente auxiliar nesse saber jurídico também, né? Uma troca de conhecimento. Eu acho, então, que a gente precisa dar uma organizada nisso, uma institucionalizada disso, para que a gente possa levar à frente, talvez, essa ideia. Eu agora vou fazer uma perguntinha ao doutor Tiago, o mais experiente na mesa por enquanto. Não sei se vai chegar mais algum mais experiente aqui daqui a pouco, mas deixa eu te perguntar, aqui na região do Riacho, do Recanto, de Água Quente, como é que está o mercado de trabalho em termos de clientela? Vou me apresentar brevemente, meu nome é Tiago Garcia Braga, sou advogado há 8 anos, morador do Riacho Fundo há 29, né, cresci nessas regiões aqui, e a sua pergunta é muito interessante, bebê, porque veja bem, o mercado de trabalho na região, os clientes, a sua grande maioria, por exemplo, vou te dar um exemplo do Recanto das Emas. Aqui no Recanto das Emas nós tínhamos uma vara de família que ela era concentrada com a vara cível, né? Era uma única vara. E a maior reclamação dos advogados é que uma liminar demorava até 60 dias para sair, né? E aí o presidente Gustavo, né, com toda a sua expertise, conseguiu esse desmembramento, e a maior reclamação que se tinha do judiciário era a sua alta gama de demandas. Então a clientela na região do Riacho Fundo 1, 2 e Recanto das Emas é uma clientela que está explodindo, é uma cidade que está em constante crescimento, né? Então, por óbvio que a gente tem, quem atua em família como eu atuo, a gente distribui 5, 6 petições de guarda ou de alimentos por dia, por semana, a gente chega a fazer 10, 12, né? E sem dizer a Defensoria Pública. Aí, pessoal, uma boa dica para quem não atua no direito de família, ó, eu acho que pensa nisso aí, porque segundo o doutor Tiago Garcia aqui, a coisa está fervendo no direito de família aqui. Está fervendo porque a direito de família sempre é aquela mutação, né? São várias famílias e acaba tendo seus conflitos. Então, bebê, claro que por nós estarmos nas cidades mais, digamos assim, populosa, ela acaba te dando uma gama maior de possibilidades de clientes. Aí vai depender muito de como você é colocado na cidade, como você se coloca. Anteriormente foi dito sobre a questão do network, né? Nós mesmos lá no escritório temos um sistema de parceria em que nós ajudamos advogados iniciantes, né? E sim, na grande maioria das vezes a gente permite que ele ganhe 100% daquilo que ele trouxe, né? A gente tem um empenho aí para ajudar, porque lá atrás, fazendo um parêntese, em 2016, quando eu peguei minha OAB, naquela gestão havia um curso, eu não me lembro o nome, mas era um curso de início de carreira e ele era prestado gratuitamente para o jovem advogado, que na grande maioria já vem estudante, né? Então todo mundo sabe que estudante é quebrado, não sou eu que falo, né? Isso é uma constatação. Então o advogado iniciante, ele vem enfrentando uma gama de situações para ainda ter que investir mais ainda num curso em que a nossa casa poderia nos dar. A partir do momento que ele quita a sua anuidade de forma proporcional ou a sua anuidade, pelo amor de Deus, se você pelo menos você consegue pagar um professor para dar um curso, um professor mais desenvolvido, ou criar um sistema de mentoria para a jovem advocacia mais forte, mais atuante, não pensando apenas em agariar aquele cliente, o cliente do seu parceiro de network, né? Então por isso que nós temos a filosofia de muitas vezes prestigiar o colega que está trazendo, a gente ajuda ele em todas as situações, tudo que ele precisar nós ajudamos. Muito bom, e a propósito disso, vou continuar ainda te perguntando, e o papel da OAB? Como é que você vê a OAB nesse ecossistema? Como é que você vê a OAB, o trabalho dela em relação
a descentralização, cursos, melhoramento dos profissionais. Depois eu vou perguntar isso também para a senhora, doutora. O melhoramento dos profissionais, a questão das nossas prerrogativas. Como tem sido essa atuação da OAB? O que é que você tem visto na prática? É um tema bem polêmico, né? Mas estamos aqui para seguir e fazer a nossa voz ser ouvida. Então, doutor Everardo, eu vou começar a dizer que nós precisamos de uma estrutura melhor, principalmente uma estrutura para o Recanto das Emas. Por exemplo, o Recanto das Emas ela é uma cidade já grande, desenvolvida, temos fórum, precisamos de um cartório, né, aqui na região. Por que não? A gente tem que se deslocar para ir para o Bandeirante ou para Samambaia, ao passo que a cidade é gigantesca, tem a população pujante, todo dia crescendo. Então nós precisamos começar a enfrentar um tema chamado, né, como você falou de descentralização, nós precisamos da criação de uma subseção aqui no Recanto das Emas, no mínimo, uma área como o meu escritório, para que os advogados da região possam se desenvolver. Porque senão, nós vamos estar jogando essa advocacia iniciante para os tubarões, que são aqueles colegas que acabam sugando a vida do jovem advogado. Ou eu não gosto desse termo jovem advogado, eu gosto do termo advogado iniciante. Né? Então, eu recebo muito, inclusive, advogados iniciantes que reclamam: poxa, doutor, fulano de tal lá me escravizava, era 10, e eu não estava aprendendo nada porque eu virei uma máquina. Então, nós precisamos de ter, pelo menos aqui, uma estrutura melhorada para o advogado. Esse é um outro tema que, num outro programa eu vou falar, desculpa te interromper, é sobre os honorários dos advogados. Seja os honorários cobrados aos clientes, seja os salários dos advogados, porque existe um piso da categoria que deveria ser respeitado, para que acabe com essa, vamos dizer assim, exploração. Nós vemos, às vezes, escritórios enormes que não pagam sequer o piso para os seus advogados. Então, esse é um tema também espinhoso, que nós vamos abordar em outro programa, e eu digo a vocês, eu sou totalmente favorável ao piso da advocacia. Nós temos que ter, sob pena da gente receber muito menos do que várias outras profissões, sem demérito a nenhuma outra. Mas nós temos que ter um mínimo para sobreviver dignamente. Eu vou agora seguir com essa pergunta para a senhora, doutora Aline. Seguindo no tema correlato, para advocacia iniciante, eu não vou usar mais esse termo jovem advocacia, que o doutor Tiago já disse que não gostava e eu não quero ele com raiva de mim. Então, eu vou falar o termo que ele gosta. Para advocacia iniciante, a ordem tem sido boa, a OAB tem sido acolhedora, a OAB tem cumprido o papel dela, ajudado a advocacia iniciante a explicar que uma pessoa jurídica, mesmo que seja unipessoal, você paga menos tributo do que se você estiver tributando na pessoa física, como se faz a gestão de um escritório. Tem esses cursos lá, esses cursos chegam nas subseções, a Caixa de Assistência dos Advogados, que eu quero fazer um elogio pela campanha de vacinação que ela faz. É uma campanha de vacinação muito boa, muito importante, mas também só faz a campanha de vacinação. É filho único de mãe solteira, não faz outra coisa, e tem tanto por fazer a Caixa de Assistência. Me explica, por favor, um pouquinho, doutora Aline. Então, doutor Everardo, sobre essa questão da capacitação, né, eu acho até interessante trazer aqui o que o doutor Tiago mencionou, da capacitação que ele teve no início da carreira dele, né, com o curso. Isso é algo que a gente não vê hoje, né, na atual gestão. A gente, de fato, é colocado no mercado de trabalho sem muito preparo, né? A gente não tem ali um curso que capacita, ensinando como gerir um escritório, ensinando como, né, se aproximar, de fato, dos clientes, como fazer uma propaganda dentro das normas, né, éticas. A gente não é ensinado isso, a gente aprende isso, digamos que na marra mesmo, né? A gente, infelizmente, hoje,
observa que a gestão da OAB tem sido uma gestão muito política, né? A gente não se sente muito representado. Muitas vezes parece que a OAB não está ali para defender de fato os advogados, né? E sim o seu próprio interesse. Então, assim, a gente se sente um pouco assim num beco mesmo, sem saída, né? Porque a gente tem que fazer tudo sozinho, por nossas próprias pernas, né? Buscando colegas que estão passando pelos mesmos desafios, que enfrentam as mesmas coisas, né? Buscando profissionais que de fato estão há mais tempo no mercado, que conseguem dar uma luz, né, melhor para nós, advogados iniciantes. Mas, de fato, aquela que era para ser a advogada dos advogados não tem sido, né? A gente não está sentindo isso, de fato, na prática. Muito, com as pessoas que eu tenho conversado, essa crítica, essa queixa tem sido recorrente. Já que esse tema é um tema palpitante, eu vou convidar mais 3 colegas advogados para se juntarem aqui a nós nesse bate-papo, principalmente porque essa matéria é uma matéria espinhosa e árdua. Eu quero chamar o doutor José Francisco e as doutoras Rubenice e doutora Mariana Queiroz para se juntarem a nós. Agora sim, a mesa completa, e parece que dos convidados, doutor Tiago, o senhor ainda é o que tem mais tempo de ordem. Nós vamos aqui cobrar muito do senhor, viu? Agora eu queria ouvir a doutora Mariana Queiroz, que é advogada também, também advogada iniciante, tem já aí uns 2 anos de carteira, né, da ordem. E eu queria te perguntar, nesse mesmo tema, como é que você tem se sentido em relação à nossa casa, em relação à OAB? Você se sente acolhida? Você acha que a OAB tem cumprido o papel dela junto à advocacia iniciante, junto aos mais experientes, em relação aos outros órgãos? Quando você anda, você sente orgulho de ser advogada? Me conta um pouco. Olha, eu acho que a palavra que mais descreve é insatisfeita. Até porque eu não me sinto acolhida como jovem advogada, eu me sinto que minhas prerrogativas são desrespeitadas o tempo todo, seja para marcar algum atendimento com um juiz, seja para poder ir na vara, atuar como advogado em si. Por parte também dos outros escritórios, seja dos advogados mais velhos, eu não me sinto acolhida por eles. Eu me sinto até excluída, muitas das vezes, eu acabei de entrar na área, então eu não tenho muita experiência, mas para eu poder atuar em algum caso, parece que eu tenho que ter experiência há 10 anos atrás, assim, quando eu estava entrando na faculdade. Então, eu não me sinto nem um pouco acolhida e isso me gera insatisfação de eu querer continuar atuando. Sobre esse aspecto, eu quero te estimular a não desistir, a continuar atuando. Mesmo com toda essa dificuldade, você vai vencer. Tenha certeza que você vai vencer e depois você vai olhar para trás com muito orgulho e dizer: eu passei por dificuldade, eu passei por percalços, mas nós vencemos. Eu sei que é difícil, eu já faz muito tempo, mas eu já fui um advogado iniciante também, tive as mesmas dificuldades, senti as mesmas dores. E hoje eu olho para trás já com algum orgulho de um caminho trilhado. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu vou seguir agora com o doutor Zé Francisco perguntando a mesma coisa ao senhor, doutor. Doutor José Francisco, morador aqui do Recanto, advoga e milita quase que exclusivamente aqui nessa região. Eu queria ouvir também tua opinião. Você tem se sentido acolhido pela nossa casa, pela OAB? A OAB tem trabalhado, você vê a presença da OAB do Distrito Federal aqui no Recanto, tem cursos, a Caixa de Assistência está aqui para ajudar o advogado, a própria OAB está aqui para ajudar o advogado. Me fala um pouco, Zé. Vevé, vamos lá. Algumas questões a gente tem aqui no Recanto para poder tratar. Algumas já foram sanadas pelo presidente Bueno, mas algumas ainda necessitam da força da advocacia em peso do DF propriamente dita. A gente ainda não tem uma subseção aqui no Recanto,
Isso falta muito, porque a gente precisa... A gente tem, como o Dr. Thiago falou, são vários advogados que estão aqui no Recanto das Emas, uma cidade que está em crescimento, em desenvolvimento, e a gente necessita de uma caixa de assistência, de um escritório do meu OAB aqui no Recanto das Emas, para que a advocacia ela possa realmente fluir como ela se deve fazer. A OAB-DF ela tem, nesse sentido, faltado muito com a advocacia aqui do Recanto das Emas. Você tem quanto tempo que você está advogando já? Vai fazer 3. Olha aí, 3 anos. Já chega aí nos 8, viu? Não brinque não. Eu tenho ouvido muito isso, e a propósito do que você falou aí, do que a doutora Mariana falou, eu tenho no meu coração que a nossa classe precisa se unir, que a advocacia, independente de matiz ideológica, independente de qualquer coisa, a advocacia precisa estar unida. Olha, eu sonho o dia que os advogados vão ser unidos como os mototaxistas são unidos. No dia que a gente tiver essa união, ninguém vai conseguir suplantar a advocacia. Nós somos 1.300.000 advogados no Brasil. Nós somos uma força motriz nesse país e precisamos estar juntos, acima de tudo juntos. Eu vou perguntar a mesma coisa à doutora Rubenice, que está aqui ao meu lado. Doutora Rubenice, tudo bem? Nós estamos tratando desse tema, a senhora tem ouvido, e a gente queria saber também sua opinião, se a nossa casa, se a nossa ordem tem sido acolhedora com a advocacia, se as nossas prerrogativas têm sido respeitadas, como é que você tem se sentido no ambiente? Me fala um pouquinho, por favor. Então, já é recorrente, né, o desrespeito que estamos vivendo com a nossa classe, né? A advocacia, ela constantemente vem sendo atacada. A gente sabe que temos uma Constituição e o nosso próprio estatuto, ele, de certo modo, ele tem um zelo pelo advogado, que é uma classe importantíssima, que ela é uma função essencial. E vemos que o advogado virou um zero à esquerda. E é triste, porque a gente luta tanto para chegar na faculdade, para passar pela prova da ordem, e no meio desse cenário todo, não ter uma sensibilidade com as outras pessoas, que eu falo advogados, né? E nos defender, porque ali a gente coloca pessoas que nos defendam. Mas quem deveria usar a voz para defender não está usando. E a gente clama por isso, mas um ou outro ali não faz diferença. Então tem que haver uma união, tem que haver uma representação para que as nossas, não só as nossas prerrogativas, como outras coisas também, sejam respeitadas. Eu comungo completamente desse pensamento. Essa questão da legislação nós já temos. Nós temos o Estatuto da OAB, nós temos a própria Constituição Federal do artigo 133, que fala que nós somos essenciais à administração da justiça e que o advogado é inviolável no seu exercício profissional. Então, essas prerrogativas não são prerrogativas nossas dos advogados, porque nós somos melhores que as outras profissões. Não é isso. Essas prerrogativas, elas são da sociedade. A sociedade é que é a titular dessas prerrogativas e nós utilizamos dela para poder fazer uma defesa justa do direito do nosso cliente, para que a gente possa, de forma isenta, trabalhar e fazer a defesa dos nossos clientes contra esse Estado enorme, contra esse Estado monstruoso, contra esse titã. O cliente, a parte, ela é pequena e nós somos o elo de ligação. Concordo plenamente. Legislação tem, de sobra, o que falta é o cumprimento da lei.
Eu tenho dito isso por aí, Rubenice. Se está na lei, tem que cumprir. Está na lei que o magistrado tem que receber o advogado a qualquer momento? Tá. Então tem que cumprir. Está na lei que o advogado tem direito à sustentação oral? Tá. Então tem que cumprir. Está na lei que o advogado pode até transpassar o cancelo das escrivanias. Está na lei? Tá. Então tem que cumprir. O que me revolta é que quem era para exigir o cumprimento, que era a nossa casa, a nossa OAB, não faz. Isso realmente me revolta. E assim, pessoal, estamos chegando ao final desse podcast que é seu por direito. A Advocacia em Foco. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi um bate-papo excelente, instrutivo. Conseguimos constatar a realidade e eu nem falei para vocês, eu não sou do Recanto, mas eu venho muito no Recanto. Esse é um lugar de Brasília que eu frequento toda semana, eu venho aqui no Recanto, eu gosto demais daqui. Então, eu agradeço a vocês e pergunto à audiência, onde vocês acham que será o próximo episódio do nosso podcast itinerante? Vota aqui que nós vamos apurar a votação e você vai ser atendido. Obrigado, tchau.